Olá pessoal, eu sou o Thiago Santos e hoje nós vamos falar sobre análise de mercado. Bom, antes da pessoa iniciar uma atividade empresarial, seja essa atividade no setor de comércio, serviços, seja da indústria, é importante que o empresário ele faça uma análise de mercado. E o que que vem a ser essa análise de mercado? Essa análise de mercado, ela busca avaliar os atores que, de certa forma, interagem dentro do mercado específico. Então, se você vai montar uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, quais são os atores que interagem com essas empresas? E esses atores a gente pode chamar eles dentro de algumas categorias, que são a categoria de clientes, a categoria de concorrentes e a categoria de fornecedor. Então vamos falar de cada um deles. Primeiro, sobre a categoria dos clientes. Quem compra, quem de certa forma demanda por aquele produto, demanda por aquele serviço, é quem vai adquirir ou quem vai solicitar essa prestação de serviço ou adquirir aquele produto da empresa. Então, esse cliente é um tipo de cliente com um perfil específico, ele tem características específicas, ele é de um segmento da sociedade restrito. Tudo isso pode direcioná-lo na campanha de marketing, direcionar na forma de abordagem desse cliente, a depender de como você identifica esse cliente dentro da sociedade. Mas é preciso também considerar um outro ator, chamado concorrente. Bom, qual é a empresa que presta o mesmo tipo de serviço que você está oferecendo, que você está ofertando? Qual é a empresa que vende o mesmo produto ou os mesmos produtos que você irá comercializar? Saber essa informação é importante para entender se a empresa que já presta esse serviço ou que já vende esse produto está atendendo de maneira satisfatória, os clientes gostam do produto, gostam da prestação de serviço, tem algum tipo de reclamação, tem algum tipo de limitação quanto a preço, quanto a prazo de entrega, prazo de pagamento, quanto a atendimento. Então, levantar essas variáveis é muito importante para entender se há alguma insatisfação e, sobretudo, se a sua empresa terá condições de concorrer com os players já instalados naquele mercado, ou seja, com os concorrentes já existentes neste mercado. E o outro ator muito importante a ser considerado e levantado informações sobre o mesmo dentro da análise de mercado é o fornecedor. Então, qual ou quais são as empresas que vão fornecer insumos ou produtos ou até mesmo serviços para que você desenvolva a sua atividade empresarial? Saber se você tem fornecedor local, saber se você vai precisar buscar fornecedor fora do local onde você está estabelecido, entender se esse fornecedor é um fornecedor referência no mercado, se esse fornecedor traz produtos mais modernos, inovadores. Então, observar esses elementos torna-se fundamental para você perceber e verificar se irá conseguir ou terá algum tipo de dificuldade quanto a este ator, que é, no caso aí, o fornecedor. Bom, então alguns pontos importantes a serem considerados dentro de um contexto de atuação, dentro da análise de mercado, primeiro deles, quais são as características gerais do seu cliente? Primeiro, seu cliente ele é uma pessoa física, você vai vender diretamente para um CPF, ou é um cliente pessoa jurídica? Você vai atender a outras empresas? Só essa informação já pode nortear o tipo de estratégia de abordagem, o tipo de estratégia de comunicação da sua empresa. Então, são pontos relevantes a serem mapeados e identificados para entender como ser mais assertivo ao comunicar um produto ou serviço para o cliente, ao fazer uma abordagem, a fazer uma campanha promocional. Então, se for um cliente pessoa física,
certamente terá algumas preferências e terá diferenciais se comparado ao cliente pessoa jurídica. Então é preciso comparar e identificar qual é o seu foco, qual é o cliente que você vai atender dentro daquele segmento. E ainda, se esse cliente, como ele se comporta ao consumir ou ao adquirir um produto ou a solicitar um serviço? Ele adquire sempre esse produto? Com qual quantidade que ele costuma adquirir? Com qual frequência? Então, observe, se a gente for considerar aqui 2 exemplos, um cliente de padaria, ele vai ter uma frequência de aquisição daquele produto na padaria ou dos produtos que a padaria comercializa. Um cliente que tem interesse em adquirir um carro 0 km, ele vai ter uma frequência diferente do cliente da padaria. O cliente da padaria pode ser um cliente diário daquela padaria. Já um cliente de uma concessionária que vai adquirir um veículo 0 km para o seu uso pessoal, ele pode ter uma frequência de consumo desse tipo de produto muito maior, um tempo muito maior do que um cliente de padaria. Então, vocês estão observando que entender esse tipo de cliente e buscar compreender elementos relacionados a esse cliente é fundamental para que você tenha uma estratégia correta e assertiva para fazer a abordagem junto a esses clientes. Se for uma prestação de serviço, com qual frequência esse cliente utiliza aquele serviço? Então, imagine só, um cliente que contrata aí uma construtora para fazer uma reforma em um imóvel. Qual que é a frequência que esse cliente contrata-se essa construtora? Já um cliente que busca uma prestação de serviço numa barbearia, num salão de beleza, ele tem uma frequência maior. Então, entender exatamente quais são as estratégias utilizadas perante a frequência de consumo, ou a quantidade de consumo, ou a quantidade de vezes que o cliente busca aquele serviço, é fundamental para que você consiga, de certa forma, estruturar um modelo de negócio que atenda a essa expectativa de cliente, baseado na sua frequência de consumo, baseado na quantidade que esse cliente costuma adquirir da sua empresa. O que leva o cliente a comprar da sua empresa? Então, o que leva o cliente a buscar o seu serviço, a adquirir o seu produto? É o preço? É a qualidade? É a marca? É a credibilidade da empresa? Então, a depender do tipo de produto ou serviço, o preço pode ser um fator fundamental de decisão para o cliente. Mas dependendo do tipo de cliente, esse cliente pode não ser tão sensível ao preço assim. Então a sensibilidade dele pode ser quanto à qualidade. E aí, você identificando esse cliente, identificando essa característica, vai te nortear para uma estratégia mais assertiva, para uma estratégia que de fato vá buscar atender o interesse direto ao seu cliente. Seu cliente pode estar muito vinculado à marca, à credibilidade da empresa, ao histórico dessa empresa. Então, identificar essas características do cliente é importante para que você acerte na tomada de decisão quanto à estratégia empresarial. Qual é o tamanho do mercado? Ou seja, onde estão seus clientes? Você está disputando o cliente daquele bairro? Você está disputando o cliente daquela cidade? Você está buscando ou disputando o cliente daquele estado, daquele país? Observe, essa informação, atrelada aos outros elementos da análise de mercado, é fundamental. Porque se você estiver disputando os clientes de um determinado bairro, pode ser que os seus concorrentes já atendam de maneira satisfatória. E os clientes não têm nada a reclamar. Então, eles já estão sendo satisfeitos com o serviço que está sendo prestado ou com o produto que está sendo vendido. E você faz o levantamento, a empresa que já atua nesse segmento, já atua nesse mercado, está atendendo de maneira satisfatória, então o cliente não tem nenhuma pretensão de mudar a empresa, porque ele já está sendo bem atendido. Será se existe um mercado consumidor, uma demanda para instalar mais uma empresa daquele segmento?
vendendo aquele mesmo produto ou prestando aquele mesmo serviço? Entenda que se não houver mais demanda, ou seja, você vai disputar a demanda que já de certa forma, fidelizada àquela empresa concorrente, isso pode gerar algum tipo de dificuldade. A empresa pode reagir, você vai ter que buscar outras alternativas para tentar vencer essa empresa, sendo que a empresa já, em tese, atende de maneira satisfatória aos clientes. Então, observem que entender o tamanho do mercado, se os clientes estão satisfeitos, é importante para que você consiga mapear ou você ter uma noção de como que esse mercado está sendo atendido, como que esse mercado está se sentindo atendido por aquela empresa, e a partir daí você avaliar se de fato você vai conseguir entrar com uma estratégia de negócio muito competitiva, com muitos valores agregados ao serviço ou ao produto que vão levar os clientes de uma empresa concorrente passarem a consumir produtos ou serviços da sua empresa, ou não, você não tem isso muito bem definido e vai ser muito difícil ingressar dentro desse mercado, porque já tem empresas que, de certa forma, dominam esse segmento. Então, são pontos aí para serem levantados dentro desse estudo dos clientes. Lembrando que na análise de mercado a gente faz análise do cliente, do concorrente e também do fornecedor. Mas vamos lá, seguindo. Um ponto importante considerar é que uma empresa ela é viável quando tem clientes em quantidade com poder de compra suficiente para realizar vendas que cubram a despesa gerando lucro. Então, se você está no mercado que já é plenamente atendido pelos concorrentes, para que você se sustente nesse mercado, você vai ter que, de certa forma, disputar os clientes com as empresas que já estão lá estabelecidas. E aí essas empresas certamente irão reagir. Então, pense, se não há uma demanda grande de novos consumidores ou uma nova demanda por aquele serviço, talvez entrar no mercado e disputar com uma empresa que já atende de maneira satisfatória, isso não demonstra nenhuma oportunidade. Na verdade, demonstra que você vai entrar e aí vai haver uma disputa muito pelo cliente, uma disputa muito considerável aí que você precisa avaliar se você terá competitividade para, de certa forma, vencer essa disputa. E ainda, você pode utilizar diversas técnicas para pesquisar seus consumidores. Essas técnicas aí, elas vão desde a aplicação de questionário, entrevistas e conversas informais com clientes potenciais e também com observação dos concorrentes. Você pode, por exemplo, aplicar uma pesquisa para os clientes de um concorrente. Olha, você está satisfeito com a empresa? Essa empresa te atende quanto a atendimento, a preço, a forma de pagamento, a prazo de entrega? Se o cliente responder que sim, você pode inclusive lançar um questionamento. Olha, se houver uma nova empresa com produtos diferenciados, com um atendimento ainda melhor, com menor prazo de entrega do produto, melhor serviço de garantia, você estaria disposto a pagar, por exemplo, 10% a mais sobre o produto? Então, a depender da resposta do cliente, você vai ter uma noção se o cliente pagaria mais para ter mais valor agregado naquele serviço ou produto, ou se o cliente não estaria disposto a pagar mais por um produto ou por uma prestação de serviço. E isso vai te nortear quanto à estruturação do seu negócio ou até mesmo quanto à abertura deste negócio. E ainda, nós temos aí a análise, ou melhor, o estudo dos concorrentes. Então, o que deve ser considerado quando se vai fazer esse levantamento? Primeiro, qual que é a qualidade dos materiais empregados nos produtos desse concorrente, cor, tamanho, embalagem, variedade. Se for uma prestação de serviço, como que é esse serviço? Se esse serviço ele tem um valor agregado, uma qualidade percebida pelo cliente, qual que é o preço cobrado, qual que é a localização dessa empresa, essa empresa tem condições para pagamentos especiais, quais são os prazos que são concedidos, descontos praticados. Compare as empresas concorrentes com a sua estrutura de negócio, o seu preço está competitivo, a sua condição de pagamento está competitiva, você tem uma localização privilegiada, estratégica para estar disputando esses concorrentes.
ó, esses clientes junto aos concorrentes? Como que é o atendimento prestado? Os clientes estão satisfeitos, não estão satisfeitos, eles gostariam de um melhor atendimento? Levante essas informações para poder comparar com a estrutura que você está organizando para a empresa, para verificar se de fato você terá competitividade dentro desse mercado. E ainda, quais são os serviços disponibilizados? Horário de funcionamento, entrega a domicílio, teleatendimento, dentre vários outros que são ofertados pelos concorrentes. Eles atendem de maneira satisfatória? Se sim, por quê? Quais são as garantias oferecidas? Eles têm uma garantia a mais ou você vai oferecer uma garantia a mais? Se você oferecer uma garantia a mais, lá na pesquisa com o cliente, perguntar se ele vê valor na garantia estendida, uma garantia maior, se ele estaria disposto a pagar um pouco mais caro por um produto para ter essa garantia estendida. Então, são pontos a serem levantados dentro dessa análise e dentro desse estudo de concorrentes. Dentro dessa proposta de estudos concorrentes, é importante, às vezes, fazer até mesmo uma pesquisa com as empresas já instaladas. Então, como que está a questão da qualidade, prazo de entrega, atendimento, mix de produtos? Avalie os concorrentes. Então, você pode ter, por exemplo, 3 concorrentes, concorrente A, concorrente B, concorrente C, qual que está mais bem posicionado dentro desses elementos colocados aí como vantagem competitiva. Então, tente avaliar e fazer uma consideração junto à sua empresa se você vai ter competitividade dentro desse mercado. E alguns pontos aí a ser questionado quanto à análise dos concorrentes. Primeiro, sua empresa poderá competir com as outras que já estão há mais tempo no ramo? Lembre-se, empresas que já têm um tempo naquele segmento, ela já tem histórico, já tem maturidade, ela já vivenciou, já desenvolveu o mercado, já tem uma carteira de cliente, já tem, às vezes, fornecedores com prazo de pagamento, fornecedores com condições especiais devido ao histórico dessa empresa. Então, isso pode ser alguns elementos dificultadores. E ainda, o que fará com que as pessoas deixem de ir aos concorrentes para comprar de sua empresa? O que vai levar esse cliente a experimentar o seu produto ou serviço? Há espaço para todos nesse mercado, incluindo você? Ou seja, essa empresa ela já atende o mercado, já atende a demanda desse mercado, e você inserindo nesse mercado, você vai tirar a receita dessa empresa, ela vai reagir. Como que você vai proceder com isso? Há espaço para todos? Ou para que uma empresa exista, não pode ter outra empresa, é um mercado muito reduzido. Então vai ser uma guerra de leões ali entre você disputando o mercado e aquela empresa concorrente já estabelecida. E ainda, se a resposta for sim, explique os motivos disso. Caso contrário, que mudanças devem ser feitas para que você concorra e em pé de igualdade com as empresas instaladas. Na sequência, a gente vai falar do estudo de fornecedores. Então, quem são seus fornecedores? Qual que é a capacidade técnica desse fornecedor? Imagine, você pode ter uma grande demanda por um serviço ou por um produto e o seu fornecedor não tem capacidade técnica para poder fazer essa entrega, para gerar esse volume para você. Então, você vai ter que buscar outros fornecedores, se existe essa possibilidade no mercado. Qual que é o preço do fornecedor, condição de pagamento, prazo de entrega, localização? Lembre-se, o preço, um preço muito elevado, isso pode comer sua margem, você não ter aí espaço para conseguir desenvolver uma empresa viável. A condição de pagamento é algo fundamental. Você pode ter lá uma condição de pagamento com cartão de crédito, com cheque, que é muito utilizado em empresas para empresas, por exemplo. Pessoa física nem tanto, mas as empresas ainda utilizam muito dessa forma de pagamento. Prazo de entrega para você assumir compromisso com o seu cliente, localização para você diminuir, reduzir o seu custo logístico. Tudo isso são pontos importantes a serem levantados quando se vai fazer a análise de um mercado. Tenha pelo menos 3 empresas para cada artigo necessário. Se for uma prestação de serviço, às vezes você demanda daquele artigo, a empresa principal não tem, mas tem uma outra empresa para poder
verificar se ela tem possibilidade de fornecimento. Às vezes você tem uma empresa que ela tem uma empresa fornecedora com preço muito competitivo, porém o prazo de entrega não é muito bom. Aí você tem uma segunda empresa que entrega muito rápido e isso você pode assumir compromisso com o cliente que você vai conseguir honrar porque você tem esse segundo fornecedor. Ou você pode ter uma empresa, uma terceira empresa fornecedora, no qual ela tem uma forma de pagamento muito flexível, então você pode, inclusive, utilizar essa empresa para financiar suas operações. Pode ser muito estratégico quando você tem um fluxo de caixa baixo. Então, são pontos aí que você deve refletir para escolher a empresa ou os fornecedores para estar te estruturando na sua prestação de serviço ou na sua venda, comercialização de produto. Utilizar fornecedores como fonte de informação também é um ponto importante. Às vezes o fornecedor tem a informação sobre um novo lançamento de produto, uma tecnologia nova a ser lançada, e tudo isso pode te orientar a como estruturar o seu negócio. Bom, então, pessoal, dentro da análise de mercado é importante considerar esses três atores chaves: o cliente, o concorrente e o fornecedor, para que você tenha uma análise plena e, a partir dessa análise plena, você consiga tomar as melhores decisões sobre abertura e desenvolvimento de um negócio. Então é isso, agradeço a participação de todos e até a próxima.